Senhor, nós iniciamos esse tempo na Tua presença, agradecendo a Ti por toda a graça e misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado porque em Ti nós temos o conforto, o consolo, em Ti nós temos a esperança que nós precisamos, esperança que o nosso Brasil precisa, esperança que o mundo precisa, esperança que as famílias enlutadas na cidade de Beirute precisam, e só o Senhor tem a esperança para nós. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor que pode nos consolar em momentos difíceis que passamos. E nós iniciamos esta live de oração e palavra. Nós iniciamos esse tempo contigo e uns com os outros de forma virtual, agradecendo por todo o Teu cuidado sobre nós, agradecendo porque em meio à dor o Senhor é o nosso refrigério, que em meio à tristeza o Senhor é a nossa alegria, que em meio à falta de esperança o Senhor é a nossa esperança. Nós agradecemos porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Portanto, não temeremos se estourar contra nós a guerra. Não temeremos se os nossos inimigos e opressores vierem contra nós. Não temeremos, pois a nossa confiança está no Senhor que não muda, está no Senhor que não perde uma guerra, está no Senhor que não perde uma batalha, está no Senhor que comanda todas as coisas. E a minha oração inicial nesta noite é que o Senhor nos abençoe, é que o Senhor derrame sobre nós a Tua bondade e a Tua misericórdia, que cada pessoa que já se encontra conectada e aqueles que vão conectar na live de hoje sejam impactadas, tocadas, transformadas e agraciadas pelo Teu amor. Como é maravilhoso ouvirmos da Sua doce voz, que nós somos filhos amados, em quem o Senhor tem prazer. Como é maravilhoso lermos na Tua palavra que o Senhor Jesus nos chama de amigos, amigos íntimos, amigos próximos, amigos que conhecem o Seu coração. Como é bom ser chamado por Ti de filho ou de filhos, ó Deus. Essas verdades tomam o nosso coração e nos alegram em meio a um tempo de tanta dor e tristeza, a um tempo onde nós fomos informados, ó Deus, de uma forma única, de que a cidade de Beirute, após uma explosão, muitas vidas foram ceifadas, tiradas, finalizadas, e quantas famílias estão enlutadas, sofrendo neste momento. Quando nós nos deparamos com esse episódio tão triste, nós temos a certeza de que a nossa vida
é um sopro. Nós temos a certeza de que a nossa vida não vale nada se o Senhor não estiver conosco. Por isso, em nome de Jesus, traz a certeza da salvação para o nosso coração, traz a certeza do Evangelho para o nosso coração, traz o desejo de amar o Senhor e amar o nosso próximo, pois são mandamentos do Senhor. Derrama a tua bênção sobre cada vida e sobre cada coração conectado nesta noite. Nós iniciamos esse tempo pedindo isso ao Senhor, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, graça e paz a todos que já estão conectados. Nós vamos, antes de fazer a leitura de um salmo, entoar uma canção a Deus, e que nesta canção você já vá se preparando para participar conosco dessa live de oração, desse tempo onde nós oraremos mais, leremos a palavra do Senhor para vocês, e com certeza Deus, o nosso Pai, ministrará, como já tem feito, o coração de cada um de nós. Vamos cantar ao Senhor uma canção neste momento.
Será que uma parte dessa canção realmente é o desejo do nosso coração? Que Jesus cresça e que nós diminuamos? Será que tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente propõe a fazer, a forma com que nós trabalhamos, a forma com que nós desenvolvemos uma amizade para com o outro, a forma com que nós pregamos, cantamos, adoramos, a forma com que nós vivemos como igreja, será que em todas essas formas nós temos o desejo de que o nosso Senhor Jesus cresça e nós diminuamos? João Batista proferiu essas palavras. João Batista, que pregou o evangelho do arrependimento. João Batista, que anunciou a vinda de Jesus Cristo. João Batista, que denunciou o pecado. João Batista, que por direito ele vinha de uma linhagem sacerdotal, e ele por direito deveria ser sacerdote ou sumo sacerdote, mas por causa de um aspecto político, religioso, econômico da época, ele foi colocado de lado e ele foi para um deserto. E naquele deserto ele anunciava a vinda e a mensagem do evangelho, ao ponto dele ser preso e decapitado. Mas João Batista tinha no seu coração de que Jesus cresça e ele diminua. Será que esse é o desejo do nosso coração? Se esse é o desejo do nosso coração, nós podemos dizer como salmista, no Salmo de número 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. E o convite para cada um de nós nesta noite é para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom. O Senhor é bom mesmo diante das nossas perdas. O Senhor é bom mesmo diante do luto que nós estamos passando. O Senhor é bom mesmo diante das dificuldades econômicas, financeiras, dificuldades na saúde que nós enfrentamos. O Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Por isso que nós podemos dizer, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu queria fazer mais uma oração, e eu queria colocar as famílias enlutadas, as famílias da cidade de Beirute, as famílias que sofrem, as famílias enlutadas, e colocar 3 famílias também que estão enlutadas. Recebi a notícia no dia de hoje,
por intermédio da Juliana e do presbítero Leonardo, desse casal, de que 3 pessoas morreram lá no Rio de Janeiro, conhecidos deles. Então nós temos mais essas 3 famílias enlutadas. E eu quero orar pelas famílias lá na cidade de Beirute, mas quero orar também pelas 3 famílias no Rio de Janeiro, e assim por todas as famílias que encontram-se enlutadas neste momento. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai amado, só o Senhor pode ajudar essas famílias neste momento. Não há palavras humanas, não há amparo humano, não há consolo humano que pode amenizar a dor dessas famílias, a dor da perda, a dor da morte, a dor do luto. Mas o Senhor é aquele que morreu naquela cruz do Calvário. O Senhor é aquele que se compadeceu de uma mãe que tinha perdido seu filho. O Senhor é aquele que compadece do filho quando perde a sua mãe. O Senhor é o nosso consolo e o nosso conforto. E eu peço que, em nome de Jesus, que aquelas famílias enlutadas na cidade de Beirute possam experimentar do teu consolo neste exato momento. Que diante da dor, da perda, da morte, eles possam ser amparados, acolhidos, abraçados e amados pelo Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, derrama o seu amor sobre essas famílias, nas famílias do Rio de Janeiro também, que elas possam sentir o teu acolhimento, o teu abraço, o teu consolo. E mesmo com a dor que essas famílias estão sentindo, ó Deus, que a esperança do Senhor possa permear sempre o coração dessas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu consolo encontre cada família. Nós oramos para que o Senhor que conforta encontre cada família enlutada nesta noite, nesses dias. Pai, em nome de Jesus, a nossa vida é como um sopro, a nossa vida é como uma neblina que logo passa, mas nós queremos que o Senhor cresça, que o Senhor cresça na nossa existência, que o Senhor cresça na nossa maneira de viver, que o Senhor cresça na nossa maneira de amar, que o Senhor cresça na nossa maneira de servir as pessoas. Nós não nascemos para ser servidos, mas nós nascemos para servir uns aos outros, pois o Senhor Jesus é o nosso modelo maior de servo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja que ora, a sermos uma igreja que investe, a sermos uma igreja que lamenta, a sermos uma igreja que faz a diferença, a sermos uma igreja que diga que o Senhor cresça e nós diminuamos em nome para a glória do teu Filho Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz o avivamento para esta cidade, traz o despertamento para os nossos corações. Traz, Pai, traz um despertamento para aqueles que estão dormindo. Tem pessoas que não morreram, mas estão mortas espiritualmente. Tem pessoas que estão dormindo.
Tem pessoas que estão dispersas, perdidas. Desperta-nos para participarmos da obra do Senhor. Mas consola, Jesus. Consola as famílias enlutadas. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Vamos entoar mais 2 canções.
nosso tempo de louvor a Deus. Após teremos a leitura da palavra. Hoje o nosso irmão presbítero Leonardo nos trará a mensagem da parte do Senhor. E ore também, ore para Deus abrir o seu coração, para que o seu coração seja terra fértil, para que a boa semente, que a palavra do Senhor possa cair no seu coração e dar muitos frutos. Faça a sua oração. Senhor Deus, nós entregamos esse período de louvor nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor nos recebe e recebe também esse tempo de louvor por causa da tua graça e da tua misericórdia. E agora pedimos que o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra. Fale conosco por intermédio do teu instrumento. Fale conosco por intermédio do nosso irmão presbítero Leonardo. Fale conosco, Deus, aquilo que o Senhor deseja, para que possamos viver cada vez mais de acordo com a tua vontade. Nós nascemos para te amar, nós nascemos para te servir, nós nascemos para abençoar outras pessoas. Faça isso em nós, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. É muito bom, mais uma vez, estar podendo falar de Jesus, falar das coisas de Deus, falar do próprio Deus, mesmo sabendo que, mesmo em dia que nosso coração se encontra um pó, se encontra entristecido, mais um motivo para a gente falar. Porque se a gente esperar sempre estar alegre, sempre estar feliz, sempre ter notícias boas, a começar por nós, para falar do Senhor, nem sempre teremos. Porque a Bíblia também nos garante que dias de aflições nos viria. Mas Jesus falou na sua própria palavra: tende bom ânimo, eu venci e vós também vencerás. Você lembra disso? Então, baseado nessa palavra, mesmo estando com o meu coração entristecido, estando triste por perdas irreparáveis, por famílias muito perto da nossa família, termos perdido 3 pessoas em situações diferentes, 3 famílias diferentes, mas nós vamos, por misericórdia e graça, compartilhar algo da parte de Deus, porque não é as minhas experiências, não são as minhas histórias com Deus que vão chegar até você hoje. É a palavra de Deus que vai chegar até você. A responsabilidade só é minha de transmitir isso para você. E se eu não conseguir e eu não falar nada, Deus continua sendo Deus. Você o conhece. O que a gente vai agora é trocar experiências naquilo que a gente tem aprendido na caminhada cristã com Jesus. Jesus, como eu sempre falo em toda vez que eu prego, Jesus é um fascínio. Ele é fascinante. Fascinante por tudo o que ele faz. Ele tem um dom único, uma característica única de fazer encontros, marcar encontros quando ninguém espera. Em João 4 a gente vai poder ver e lembrar algumas coisinhas parecidas com essa que eu estou falando. Abra a tua Bíblia em João 4 e a gente vai tentar, pela misericórdia de Deus, trocar umas ideias em relação à palavra do Senhor. Esse texto é muito fascinante, que fala da mulher samaritana. Certamente você já ouviu muitas e muitas e muitas pregações sobre a mulher samaritana. Aquela que tinha 5 maridos e o 6º não era dela. Aquela que Jesus encontrou ela meio-dia e na luz forte do dia, uma hora que ninguém gostaria de estar indo pegar água, é a hora que ela ia pegar água. Mas dentro dessa história existem momentos muito fascinantes. E a gente vai vagarosamente lendo e falando algumas coisas sobre isso.
para ver aqui que a gente aprende mais algumas lições com isso. Em João 4, você pode começar junto comigo no versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria a tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem esta água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, dos seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorra pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, porque não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais o adoraram neste monte. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa com que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou aquele que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Irmãos, isso é um fascínio. Fascinante porque isso, o que a gente aprende com mais esse texto bíblico? A humanidade de Jesus. Como se Jesus se coloca tão humano, tão próximo de um pecador, que ele chega e já começa a história meio enrolada, que ele manda 12 pessoas comprarem comida para 13. Não é um tanto quanto estranho? Por que ele não mandou 1 ou 2 de lá comprar comida para 10 ou para 11?
Por que ele mandou 12 pessoas comprarem comida para 13 comer? Porque, o que a gente aprende com isso? Que naquele dia Jesus queria ter um encontro diferente com aquela mulher. Mas como assim? O texto diz aqui que ele sentiu cansaço. Ele cansou, sentou-se perto do poço, e o sol era muito forte naquela hora de meio-dia. Todo mundo sabe que naquele deserto lá 40 graus é fresco, 43 para cima, querido. Sensação térmica de 55, 60 graus, dependendo da época, ou mais. E naquele momento que os discípulos se retiraram, Jesus ficou ali e veio uma mulher samaritana. E Jesus começa um diálogo especial com aquela mulher. E pergunta para ela: vem cá, você pode me dar de beber? E ela fala: como assim você vai pedir água para mim? Você não sabe que eu sou samaritana? E que os samaritanos, desde aquela época, não se davam bem com os judeus, a ponto de que o texto inicia falando que era necessário Jesus passar por ali. Naturalmente, em outras épocas, outras pessoas cortariam caminho para não ter que passar por Samaria, porque não era um lugar desejado. Realmente, imagina que nós estamos aqui em Boa Esperança, que Santana da Vargem fosse Samaria, e para a gente chegar em Três Pontas, a gente não quisesse passar ali perto de Santana da Vargem, a gente daria a volta lá por Campos Gerais, para cortar um caminho, para não ter que passar ali perto de Samaria, que é a figura de Santana da Vargem. Mas Jesus naquele dia falou assim: não, eu tenho que ir lá, eu tenho um encontro especial com a mulher, com alguém que eu vou transformar a vida dela, com alguém que uma vez que me conhecer, que saber quando eu me revelar para ela quem eu sou, ela vai entender o propósito divino na vida dela, e assim se aplica na minha vida e na sua vida. Uma vez que a gente se relaciona com Jesus, que está disposto a dividir com a gente a nossa necessidade, que é beber água, estar cansado. Lembra quando a Bíblia fala que Jesus largou de sua glória? Ele era o próprio Deus, mas não fez questão de ser Deus. Veio como homem, como carne, veio sentir toda a aflição humana, cansaço, sede, e exatamente esse Jesus que vem totalmente despido de, entre aspas, naquele momento, de Deus, veio como homem e se apresentou a uma mulher pedindo a ela água. Simplesmente, ele tinha sede, ele queria água. Você tem dúvida disso? Eu não tenho, ele queria água mesmo. Só que Jesus, como ele não perdia a oportunidade de dizer e de se mostrar quem ele era. Talvez chegue uma pergunta para mim, para você, irmão: como é a minha vida e a sua? Será que realmente esse judeu que nós carregamos dentro de nós, esse Jesus que a gente carrega, ou que diz que carregamos dentro de nós, ele se revela para outras pessoas? Será que outras pessoas podem olhar em nós e pedir água? Ou será que nós temos habilidade ou coragem de compartilhar aquilo que temos ou que recebemos de Deus para anunciar Jesus, para matar fome e sede de outras pessoas? Fica um toque, fica aí uma observação para nos fazer pensar. Isso me deixa muito preocupado, porque eu aplico isso também na minha vida. Será que eu tenho feito isso? Não é fácil, querido, revelar Jesus. E ele se apresenta para nós quase sempre quando tudo está fora do lugar. Quando tudo está fora do lugar. Aquela mulher, o texto diz que ela tinha 5 maridos e o 6º com quem ela estava se relacionando não era dela. E na conversa que Jesus falou da água que mudaria a vida dela, ela começou a ficar interessada. Dá-me dessa água. Que mulher inteligente. Porque uma vez que eu beber essa água, eu não preciso vir mais daqui meio-dia buscar água. Eu não terei mais sede, não terei necessidade, não precisarei ficar aqui marginalizada pela vida que eu levava, que eu levo, de chegar aqui ao meio-dia, onde ninguém conseguiria pegar água por causa do sol, e ela vinha porque certamente o pecado dela incomodava as pessoas e incomodava ela também. Ela não tinha coragem de se relacionar com pessoas porque tivera 5 maridos e o 6º que estava se relacionando não era dela. No mínimo não era uma pessoa muito dentro do padrão. Porque naquela época todo mundo sabe, né? Qualquer coisinha se divorciava, qualquer coisinha, não quero mais essa mulher. Quem sabe essa mulher não era uma mulher chata, uma daquelas que nenhum marido aguenta. Tanto é que Jesus, em outros textos, ele fala: o divórcio para aí.
calma, está tendo muito divórcio entre vocês. Isso acontece pela dureza dos vossos corações, porque as pessoas não conseguem se relacionar nem com a esposa. É mais fácil se vai embora, sai da minha vida, do que se relacionar, do que confrontar, do que confrontar o problema, encarar a vida como que ela é. Pessoas feitas de problemas, de carne e osso, cheias de problemas, igual essa mulher aqui. Ela tinha 5 maridos, se ela era boa ou não, o texto não fala. Sei que Jesus marcou um encontro com ela. E é fascinante, querido, muito, muito fascinante. Jesus se mostrando para ela como um homem. E quando o papo começa a ficar interessante, ela fala: dá-me dessa água, para que eu jamais tenha sede, para que eu não precise vir aqui no poço pegar água, para que a minha necessidade seja saciada. Olha que mulher inteligente. E Jesus começa falando com ela: querida, se você experimentar da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, e dentro de você vai, como é que é a palavra? Jorrar uma fonte de água viva. Olha, quando o papo começou a ficar espiritual, ela começou a falar igual a Jesus. Jesus, mas que água maneira é essa? Veja que tu és profeta. Aí ela já começou um argumento diferente com Jesus. Ela começou a falar de igual para igual para Jesus. Ela falou: nossos pais disseram que adorar era aqui. E os judeus falam que a adoração não é em Jerusalém. E o Senhor fala que a adoração é aonde? Aí ele fala: nem aqui e nem em Jerusalém. O Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Querido, fica mais uma lição para a gente. Jesus Cristo está em busca de mim, de você, que o adore Ele em verdade no Espírito, com o Espírito verdadeiro, adorando, não pela somente a água que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Claro que uma vez relacionado com Jesus, uma vez que conheça Jesus, alguém que conhece Jesus, que se relaciona com Ele, que conhece o mistério que é, Jesus, o Cristo em nós, a excelência da glória, de dentro de si vai brotar rios de água vivas, a ponto de que você não mais terá sede, mas terá água para alimentar, para saciar sede de outras pessoas. Só um relacionamento com Jesus pode fazer essa diferença, na minha e na sua vida. O que a gente aprende com isso? Mais uma outra lição: adoração, querido. O Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um espírito verdadeiro, uma adoração a todo tempo. Uma vez que você encontra Jesus, que você o conhece, você muda o seu estilo de adorar, querido. Você já não canta mais como você cantava, você já não ora mais como você orava. Querido, eu não sei o que você tem que fazer, eu não tenho resposta de tudo, e quem dera que eu tivesse, e nem eu posso te convencer de nada. Quem pode te convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas faça alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Faça alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Nem que seja, querido, você dar R$2 por um mendigo na rua. Pode parecer pouco para você, mas para aquele mendigo é muito. Por um momento você pode alegrar o coração dele com R$1, com R$2, porque ele leva uma vida tão miserável, que nada mais tem valor para ele, porque ele vive mendigando, pedindo aqui ou acolá. E quando você dá alguma coisa, uma quentinha que custa R$10, querido, uma comida, uma palavra de aconchego, uma palavra de amor, Jesus tem mais para te dar. Jesus pode mudar a sua história. Se você experimentar de Jesus, você não mais terá sede, não mais terá fome, querido. Ali vai um agente do reino de Deus, ali vai um homem ou uma mulher que realmente tem um relacionamento com Deus, porque você mostra Jesus, você mostra Deus nos pequenos detalhes. Eu não sei o que você pode fazer, mas faça alguma coisa para chamar a atenção desse Cristo. Aquela mulher começou a se relacionar com ele, ela começou a falar, e quando o assunto partiu para a adoração, lá para as tantas, e a conversa foi indo, foi desenrolando, e ela falou: eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que fazer algo. Uma vez conhecendo esse homem que parecia um profeta, agora ele se revela como: eu sou o próprio Cristo, porque ela tinha falado: quando Cristo vier, nos ensinará tudo, nos revelará tudo. Não, ele falou: eu sou o próprio Cristo, eu é que falo contigo. Quando aquela mulher entendeu que aquele estava falando com ela, sabe que a primeira coisa que ela fez, querido? Ela não se importou mais se ela era pecadora, se ela já tivesse 5 maridos, ela não se importou com mais nada. Ela começou a querer o quê? Anunciar. E nasce naquela cidade
uma evangelista, uma missionária. E a primeira coisa que o texto fala, que ela larga o seu jarro, que era muito importante, que veio pegar água, tinha sede, tinha necessidade, e ela largou aquilo que era necessidade dela, que era a prioridade dela, e não mais precioso, e ela foi compartilhar com quem? Com pessoas que marginalizavam ela, com pessoas que subjugavam ela, que pessoas que olhavam para ela com um olhar torto, porque era uma mulher que já tiveram 5 maridos, e uma mulher separada, largada naquela época, não era fácil de seguir a vida dela, e ela começa a anunciar o Cristo. Uma vez que ela entendeu que Ele tem a água da vida, que dentro dela já estava jorrando a água da vida, ela foi anunciar a salvação, ela foi anunciar o próprio Cristo, e ela chegou na cidade, gente, eu encontrei aquele de quem nós estamos tanto desejosos, aquele que a gente tanto quer, aquele Cristo, aquele que vai trazer respostas para a gente, que vai trazer a salvação, e eles vieram ter com Jesus, e vieram aprender com o próprio Jesus. Que coisa linda, querido, que mensagem linda. Primeiro a gente aprendeu que Jesus se relaciona com a gente na nossa necessidade, porque Ele se mostrou igual a nós. Depois Ele parte para outro nível, Ele oferece aquilo que eu e você não conseguimos ter, que é um meio de como sustentar a nossa vida, de como cuidar da nossa vida, de como saciar a nossa sede, querido, porque eu e você só sabemos pecar, isso a nossa natureza é e faz com muita habilidade, pecar, julgar, falar mal, isso sim, a nossa natureza faz com muita facilidade, todo momento, querido, mas Ele se faz igualzinho a nós, não pecador, mas Ele se fez na cruz do Calvário, levando o meu e o seu pecado. Que Jesus é esse? E Ele fala, ei, você que está em casa, diante dessa internet, diante desse celular, eu posso matar a sua sede, eu posso saciar o desejo do seu coração, porque um dia eu vim nessa terra e eu sei que quer ter sede, e nós estamos falando somente no início de sede física, mas existe uma sede que só pode ser saciada com a pessoa de Jesus, com o relacionamento com Jesus, com a vida dentro dele e ele dentro de você, uma vez que você conhece Jesus, que Ele se revela para você, dentro de você, a Bíblia diz que jorra um rio de água vida, e é para a vida eterna. Que coisa linda, Jesus, que coisa linda, irmão, saber que o Jesus da Bíblia, o Jesus, Filho de Deus, veio nessa humanidade, nasceu como criança, cresceu, caiu no chão, ralou o joelho, teve cuidado de mãe, cuidado de pai, com 12 anos se perdeu do pai e da mãe, e o pai e a mãe ficou desesperado, depois de um dia, foi buscar um menino, estava no templo. Gente, Jesus era gente igual a gente, Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe o quanto nós somos sofredores, quanto o pecado nos afasta dEle, por isso que Ele falou com ela, filha, eu estou em busca de adoradores que me adorem em espírito e verdade, não é aqui, não é acolá, é em qualquer lugar, e aí na tua casa há um adorador, você é um adorador, na sua família você é um adorador, adore o Pai em espírito e verdade, quando ninguém precisa te ver, querido, não tinha ninguém com aquela mulher, ninguém, era ele, era Jesus e a mulher. Quando os seus discípulos chegaram, ficaram maravilhados, olha, ele está falando com uma pecadora, ele está falando com uma inimiga histórica do nosso povo. Jesus tem o poder, querido, de transformar relacionamentos. Está tudo errado na tua casa, está tudo errado na sua vida, é a oportunidade exata que Jesus está querendo entrar na sua casa, entrar no seu coração. Você que está agora aí no Facebook, e por coincidência você parou, está vendo esse careca falando contigo agora aí, parou, querido, Jesus Cristo tem uma obra na sua vida, não foi por acaso que você passou nessa tela e parou aí. Jesus te ama e Ele quer um relacionamento como Ele queria com essa mulher, de dar água viva para ela, para que ela jamais tenha sede, e essa sede vai ser saciada, e de dentro de você, uma vez que você experimentar dessa água que se chama Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. Jesus vai fazer uma obra a ponto de que você vai contagiar, você vai dividir, você vai ter água para dar e dar palavras de vida para outras pessoas, você vai exalar o cheiro de Cristo, você vai falar como Ele, você vai ser como Ele, e pessoas que te julgavam, te subjulgavam, que diziam que você não ia dar em nada, que você não ia ser ninguém, pessoas vão ver o Cristo revelado na sua vida, e você vai ser um ganhador de almas para Jesus. Vale um amém, querido? Amém, isso é verdade, essa é a relação com o Cristo, querido. Uma vez que você experimenta dele, que você o conhece, a sua vida não será mais a mesma. Não será a mesma, querido. Está aqui na palavra,
Uma vez que você começa a conhecer, a se relacionar, e que Ele começa a mudar a sua vida, aquelas práticas do pecado que você fazia, você vai ver que você já não faz mais, sabe? O cigarro que você fumava, você vai ver que você já não tem mais prazer em largar, em fumar o cigarro, você vai largar a bebida que te dominava, você já vai olhar para aquele copo de bebida e falar, não, isso não me pega mais, porque agora dentro de mim é algo que mexe comigo, que é Jesus Cristo. Eu não entendo muitas coisas dele, eu não sei muitas coisas dele, mas eu sei que Ele pode mudar a minha vida, e Ele vai mudar a sua vida, porque é assim com todo mundo, querido. Todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. Não há um santo sequer, somente Jesus. De todos nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, eu sou o mais pecador, querido. Se o meu pecado passasse nessa tela que você está vendo agora aí, eu nunca mais teria coragem de estar aqui falando, porque eu sou pecador, eu tenho os erros, sabe, eu tenho coisas que me entristecem, eu falo todo dia para Jesus, por que você escolheu a mim? Por que você teve aquele encontro comigo? Por que você me amou tanto assim? Por que o Senhor amou tanto essa mulher? Por que o Senhor marcou um encontro com ela? Por que você quis tanto a vida dela? Por que você quer a minha vida que está em casa? A vida do meu filho, a vida do meu marido? Porque Jesus te ama, querido. E Ele veio para que você e eu estejamos salvos, para que eu e você venham a experimentar as delícias que é da vida eterna, porque Ele fala, experimenta de mim, beba da minha água, que você nunca mais terá sede. E no relacionamento com Jesus é assim, querido. E aquela mulher que não era ouvida, que era escorraçada, não quis nem mais saber de água. Água nada, água bebo depois. Eu vou anunciar Jesus, eu vou falar de Jesus, eu vou mostrar quem Ele é, porque eu acabei de conhecer. Gente, venha ver quem eu conheci. Ele falou tudo de mim. Engraçado, Jesus expôs o pecado dela. Só que ela não ficou envergonhada, porque Jesus não faz nada para te envergonhar, nem a mim, nem a você, porque o pecado meu e seu, Ele levou na cruz do Calvário, Ele pagou o preço por mim e por você, e foi um preço de sangue, foi um preço de morte. Então, querido, não se envergonhe, porque Jesus te ama e Ele pagou um preço por você. Venha para Cristo, venha para Jesus, enquanto há tempo, e o tempo se chama hoje. Você pode vir para Jesus hoje, você pode entregar teu coração aí na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, não tem um lugar específico, qualquer lugar, querido, adore a Deus com a sua vida, adore a Deus com os seus bens, adore a Deus com o seu testemunho, adore a Deus em qualquer lugar, a tempo e fora de tempo, no seu trabalho, lá quietinho no seu computador, falando com Deus, Senhor, abençoa essa empresa, Deus abençoe que haja prosperidade nessa empresa, Deus, abra uma porta, Deus, para mim, dentro de outras portas, Senhor, abençoa aqueles que não têm. Jesus, começa, querido, a ter uma relação com Ele, começa a anunciar na rua, quando te perguntarem, fala, nossa, que frio, né? Ou que calor, use sempre esse argumento para falar de Jesus, sempre na oportunidade, fala, tudo isso porque Deus cuida da gente, porque Ele dá o frio, Ele dá o calor, Ele tem cuidado de mim, cara, vai começar a brotar de você um rio de água viva, e você terá condições de anunciar e falar, igualmente aquela mulher falou, eu conheci o Cristo que se revelou, o eu sou para mim, o próprio Cristo. Que maravilha, querido. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, e que eu e você tenhamos realmente essa esperança de dias nas mãos do Senhor, cuidado e guiado por Ele, em ter todas as nossas necessidades, não as físicas, porque aquilo que a gente pode fazer, a gente vai ter que fazer. Deus não vai fazer, mas aquilo que a gente não pode fazer, a gente tem que contar com Jesus. Aquilo que a gente não conhece, Senhor, me revela. Aquilo que a gente não experimentou, Senhor, eu quero experimentar. Aquilo que eu não conheço, Senhor, eu quero conhecer. Deus, me dá um pouco mais de Ti. Lembra quando nós cantamos no início? Mais de Ti, menos de mim? Aí, uma boa frase. Mais de Ti, Senhor, menos de mim, para que o Senhor cresça, eu diminua, mas para que o Senhor cresça. Querido, quando você entender isso, realmente, quando eu e você entendermos isso, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, coisas que a gente não vai nem conseguir expressar, coisas tão grandes, tão grandiosas, tão maravilhosas, que a gente não vai conseguir se dimensionar, falar, porque é assim que Deus faz, a tempo e fora de tempo. Fale dEle, viva Ele, viva para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. Honre o Senhor com aquilo que Deus te dá, compartilha das bênçãos que Deus tem te dado.
seja ela financeira, seja uma posse, seja um carro. Compartilhe, querido, para que o reino de Deus seja ativado, para que outras pessoas possam experimentar as delícias de Jesus, as delícias do reino, para que eu e você venhamos conhecê-lo como aquela mulher conheceu, não somente de ter uma necessidade física atendida, mas de conhecer o que Ele pode ser dentro de nós, conhecer a essência do próprio Jesus, a ponto de mudar o coração dela. O foco dela não era mais o marido, o foco dela não era mais a água, o foco dela não era mais o meio-dia, o foco dela estava em Jesus, em anunciar a descoberta que ela teve, porque quem conhece Jesus, a sua vida verdadeiramente é mudada. Quem se relaciona com Jesus, conhece realmente quem Ele é, a sua adoração é uma adoração em espírito e em verdade. E posso melhorar isso. Quem conhece Jesus, o adora com o espírito verdadeiro. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe a internet. Essa porta que Deus abriu para que o Evangelho possa continuar, se propagar, chegar a outras pessoas. Graças a Deus que já conseguimos ter a nossa reunião presencial no templo, e vai ser a primeira de muitas, e teremos brevemente oportunidade de se abraçar, estar junto mais vezes, e para realmente adorar o Senhor, aquele que é digno, aquele que o Pai deu a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é merecedor. Só Ele que morreu na cruz, por mim e por você, não fazendo em conta a nossa vida de pecado, não fazendo em conta os nossos relacionamentos frustrados, não levando em conta, os desejos carnais, não levando em conta a nossa tendência para o mal, não levando em conta o nosso pecado, mas morreu para que eu e você experimentamos da água da vida eterna que é Jesus. Deus abençoe a mim, a você e a sua casa. E realmente, querido, que nesses dias venhamos mostrar o Senhor, que seja a sua oração: Deus, como eu posso mostrar o Senhor? Como eu posso viver para o Senhor? Como eu posso ser igual àquela mulher, conhecer o próprio eu sou, conhecer a essência de Jesus, eu nele, Ele em mim? Como é isso? Jesus vai se revelar para você, querido, e você terá água para alimentar, para saciar sede de outros. Tem sido a minha oração. Eu estar aqui falando para vocês é um milagre, querido, porque eu sempre sonhei com isso. Eu adorava, ficava com aquela expectativa de como eu ia pregar, como é que ia ser, e Deus está realizando também isso na minha vida, porque não é fácil pregar, não é fácil, mas eu tenho que fazer, porque é um chamado que Deus tem na minha vida, e eu quero poder não dizer não para Deus, eu quero poder dizer sim para Jesus, e não somente pregar aqui, mas pregar lá fora, não mostrar aqui, mas mostrar lá fora, porque aqui é só uma forma de compartilhar, mas lá fora eu e você mostramos quem Jesus é de verdade. Aquela mulher foi lá fora, ela foi buscar gente, ela foi anunciar gente, ela não estava na sinagoga, ela não estava na igreja, né? Ela foi anunciar Jesus, o Jesus que se relaciona dia a dia, o Jesus que vai contigo no forno, na fornalha, o Jesus que vai contigo no poço, o Jesus que vai contigo na praia, o Jesus que vai contigo no trabalho, o Jesus que vai contigo na padaria, o Jesus que vai contigo no trabalho, qualquer lugar, Jesus está sempre contigo, querido, amém? Esse Jesus vivo, ressurreto, ressuscitado, está todos os dias comigo e com você, aleluia, glória a teu nome, Deus. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor está sempre comigo, o Senhor está sempre com você na sua casa, sempre na sua casa. Nunca canse de adorar, não pare de adorar esse Deus, adore em espírito e verdade, que Ele é digno e merecedor de adoração e de louvor. Amém. Amados, nós temos aqui oração agora oração pela minha Amanda, isso, Amanda do Rafael pede oração pela gestação. Amanda, Deus abençoe você, seu nenenzinho, que essa criança realmente com muita saúde, que o Papai do Céu te abençoe a sua gestação, abençoe o seu parto, o seu filho, sua filha, venha a esse mundo com muita saúde, para alegrar o coração do papai e da mamãe, porque filhos são bênçãos, né? Filhos são herança do Senhor, tanto ou de nós para Deus, ou de Deus para nós, filhos é uma bênção, não é isso? Minha saúde por toda a minha família. Amanda, Deus abençoe você e a sua família. Juliano, peço oração pela saúde da Patrícia e por toda a minha família e pela igreja. Aleluia. Juliano, que Deus também te abençoe.
você e a Patrícia, a sua casa, os seus filhos, e que a Patrícia tenha saúde. Patrícia, que Deus te abençoe, que você venha experimentar as delícias do eterno também na sua casa, na sua saúde, no seu corpo físico. Que Deus venha curar você nesse dia, nessa hora, querida. Deus te abençoe também. E lembrando aos irmãos que domingo teremos nosso culto presencial, da mesma forma que o pastor tem anunciado, com os mesmos cuidados de separação, de isolamento, o cuidado em trazer a sua água, e não deixe de vir. Eu acho que você vai ter culto domingo de manhã e domingo também à noite. Quem vier de manhã, saiba que de noite virão outros irmãos, e vagarosamente a gente vai começar a retornar às reuniões, a ponto de não ter mais nenhuma restrição, e a gente vai conseguir adorar o Senhor, não que a gente não tenha adorado em casa, ou da forma que está sendo, mas de uma forma mais à vontade. Por enquanto temos que ser obedientes às nossas leis humanas, porque a gente sabe da importância de obedecer, melhor obedecer do que sacrificar, não é isso? E Deus abençoe a minha vida, a vida da igreja. Eu vou orar por esses pedidos aqui agora, e após essa oração, nós vamos terminar essa live. Senhor, nós oramos, ó Pai, pela vida da Amanda, do Rafael, pela gestação, Pai, da tua filha, sabendo, ó Pai, que todo o tempo, Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Cuida da Amanda, cuida daquela gestação, daquele nenenzinho, Pai, que está no seu ventre, para que ela venha, Senhor Deus, no tempo que o Senhor determinar, ali, Pai, na barriga da Amanda, a ser, ó Deus, gerado com muita saúde, e que ele possa, ó Deus, nascer e vir a esse mundo debaixo, Pai, da tua cobertura, Pai, e que os pais, ó Deus, possam, Deus, ter a sabedoria de educar, Pai, e ensinar essa criança no caminho do Senhor, como diz a sua palavra. Desde já, Pai, Amanda será abençoada no seu parto. Prepara, Pai, desde já toda a equipe médica que vai cuidar da tua filha, Senhor Deus, para que tudo venha bem. Eu oro mesmo em nome de Jesus, Pai, pela família da Amanda, Pai, para que todos sejam abençoados e guardados pelo Senhor. Eu oro também agora, Pai, pelo Juliano, pela Patrícia, por toda a família deles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim, Pai, como o Senhor prometeu, Pai, que todas as famílias seriam benditas na terra, Pai, através de um ato de fé do teu filho Abraão. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a família do Juliano também seja bendita nessa terra, Pai, que eles possam experimentar as delícias do Senhor, para que eles possam, Pai, experimentar, Pai, quão bom, Pai, é viver no caminho, Pai, em caminho de santidade, no caminho do Senhor. Eu oro pela nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Abençoe essa igreja, Pai, abençoe essa igreja mesmo, que possamos, ó Pai, transmitir, ser fonte, ó Pai, de águas vivas, para saciar a sede de outras, ó Pai, de outras pessoas. Eu oro, Pai, para que tudo vá bem, para que esse tempo, Pai, para que esse novo recomeço das reuniões presenciais no templo, Senhor Deus, seja, Pai, para glorificar, seja, Pai, para valorizarmos mais a importância, Pai, de estarmos na comunhão, em saber, ó Pai, que aqui ou em qualquer outro lugar, ó Pai, onde estivermos adorando ao Senhor, Pai, ali vai estar homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, com o coração verdadeiro, Pai, com o espírito, Pai, na verdade. Eu oro mesmo, Pai, para que o Senhor venha abençoar todas as famílias de Boa Esperança, dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Eu oro, Pai, para que ela, Pai, encontre espaço no coração, nem que seja, Pai, de uma única pessoa, que entenda pelo menos uma palavra, que Jesus é a fonte de água viva. E se isso acontecer, Pai, o seu nome será glorificado, não porque eu falei, porque eu preguei, mas porque a tua palavra é viva, e ela tem o poder, Pai, de trazer vida, e é em nome de Jesus, Pai, que eu falo sim na palavra do Senhor nessa hora. Eu oro, Pai, eu junto o meu coração na oração dos meus irmãos que estão em casa, que ali também é uma extensão do reino de Deus, ali é a igreja do Senhor também, Pai, e eu oro em nome de Jesus, para que todos, Pai, possam ser, ó Deus, juntamente, ó Pai, como corpo de Cristo, Pai, num só propósito, numa só fé, num só caminho, Senhor Deus, honrar o Senhor com a nossa vida, para a honra e para a glória do Senhor, e que de nós, Pai, verdadeiramente, Pai, saia fonte de água viva para a vida eterna, e que possamos, ó Pai, saciar sede de outros, ó Pai, que têm, Pai, necessidade. Eu oro em nome de Jesus, Pai, amém, amém. Que Deus, querido, abençoe você e a sua casa, e que breve estaremos juntos no domingo, se Deus quiser, na reunião aqui na igreja, no templo. E você que desde já quiser trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, já vai ter essa oportunidade aqui no templo, já vai ter aqui todo o espaço,
e tudo isso vai ser encaixado devidamente conforme a gente for trazendo mais informações, as coisas vai ser melhor orientada. No mais, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, e que de mim e de você flua rios de água vivas, Jesus vivo dentro de nós, eu e você nele, e ele em nós, a ponto de abençoar, a ponto de saciar sede daqueles que não têm o que beber, aqueles que têm sede, aqueles que precisam de Jesus, aqueles que almejam Jesus e não sabem onde encontrar. Encontrará em mim e em você respostas. Deus abençoe você e sua casa.